Olá, boa tarde, a turma 1701, sétimo ano. Voltamos de recesso, espero que vocês tenham aproveitado na medida do possível e voltamos à nossa rotina, né? De aulas breves semanais, com algumas atividades para a gente desempenhar, não ficar totalmente parado. Bom, vamos lá. Dando sequência a nosso programa, hoje nós viemos aqui para falar de potenciação com números inteiros. A operação potenciação não é uma novidade para vocês. Vocês já estudaram isso no sexto ano, tá? Só que agora nós vamos ver como ela funciona quando a gente trabalha com números negativos, tá? Com números positivos a gente já sabe como é. Nós já vimos isso, por exemplo, com os números naturais, que são inteiros positivos, certo? A gente vai dar uma relembrada nisso, até para rememorar alguns conceitos, e depois a gente vai introduzir essa novidade que apareceu para a gente no sétimo ano, os números negativos, né? Então vamos lá. Para a gente relembrar, eu coloquei um exemplo simples ali, ó, 3 elevado à quinta potência, e essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a maneira de fazer a leitura, 3 elevado à quinta potência, beleza? Como é que a gente calcula isso? Lembrando, potenciação é uma multiplicação de fatores repetidos, onde a base se multiplica na quantidade de vezes que o expoente determina. Então, 3 elevado à quinta potência nada mais é que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha lá. A base, que é o 3, vai se multiplicar na quantidade de vezes que o expoente determina. Como o expoente é 5, o 3 vai se multiplicar nessa quantidade de vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? Lembrando que é uma multiplicação, hein? Então vamos lá com calma. Aqui, ó, vou até usar uma caneta de outra cor. 3 vezes 3. Ó, 9. 9 vezes 3. 27. 27 vezes 3. 81. 81 vezes 3, que é o nossa última etapa nesse exemplo, é 243. Belezinha? Então, essa ideia continua valendo, tá? A base se multiplica na quantidade de vezes que o expoente determina. Relembrando, nós temos aqui a base, o expoente e o resultado é a potência. Belezinha? Então, isso a gente já tinha visto no sexto ano, tá? Agora nós vamos ver como se comporta números negativos nessa história, ok? Bom, duas coisas podem acontecer. Se a base e o expoente forem positivos, a gente já sabe como proceder. É como nós já tínhamos visto no sexto ano. Agora, a base pode ser negativa ou o expoente também pode ser negativo. Ou ainda, os dois serem negativos. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que acontece quando a base é negativa. Quando a base é negativa, duas situações podem acontecer. Ou o expoente é par, ou ele é ímpar, tá? Lembrando, números pares terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Números ímpares terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Beleza? Aqui nós temos dois exemplos, ó. Base negativa com expoente par. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Menos 2 elevado à quarta potência. Bom, se o que eu disse acima vale, vai ficar assim. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
Tá lá. A base se multiplica na quantidade de vezes que o expoente manda. Tá, vamos lá então. Menos 2 vezes menos 2. Bom, na multiplicação, sinais iguais positivos. Então, isso dá mais 4. 4 vezes menos 2. Bem, na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Então, dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2. Sinais iguais, resultado positivo. 8 vezes 2, 16. Então, deu mais 16. Ou, simplesmente, 16. Tudo bem? Próximo exemplo. Menos 5 elevado ao quadrado. Aplicando o conceito de potenciação. Menos 5 vezes menos 5. A base se multiplica na quantidade de vezes que o expoente determina. Menos 5, ó, isso daqui é um sinal de vezes, hein? Um pontinho, multiplicação. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos, na multiplicação, sinais iguais, positivo. Mais 5 vezes 5, 25. Aí. Tudo bem? Se eu quisesse, não precisaria colocar esse sinal aqui, tá? O sinal positivo é opcional, colocar na resposta. Beleza? Então, vimos como fazer. Vamos ver o que acontece quando o expoente é ímpar e aí a gente tenta tirar algumas conclusões. Vamos lá. Expoente ímpar é menos 3 elevado ao cubo, que é a terceira potência. Vai ficar, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aí. E vamos com calma, hein? Menos 3 vezes menos 3. Bom, sinais iguais, resultado positivo. Mais 3 vezes 3, 9. Mais 9 vezes menos 3. Sinais diferentes, resultado negativo. 9 vezes 3, 27. Então, aqui deu menos 27. Menos 27. Ó. Sinal negativo a gente tem que colocar. Beleza? No próximo, vamos ver o que acontece também. Mas eu acho que a gente já começa a se ligar na diferença que tem quando o expoente é ímpar e quando o expoente é par. Vamos lá. Menos 4 elevado à quinta potência vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 e vezes menos 4. E vamos lá. Menos 4 vezes menos 4, bom, sinais iguais, positivo. 4 vezes 4, 16. Agora é 16 vezes menos 4, sinais diferentes, negativo. 16 vezes 4, 64. Menos 64. Agora, menos 64 vezes menos 4, sinais iguais, ó, os dois são negativos. Então, positivo. 64 vezes 4, 256. Mais 256 vezes menos 4, os sinais são diferentes, positivo e negativo. Então, na multiplicação, dá um resultado negativo. 256 vezes 4 dá 1024. Olha lá. Menos 1024. Menos 1024. Belezinha? Vamos comparar os resultados aqui, ó. 16, 25, quando o expoente era par. Menos 27, menos 1024, quando o expoente era ímpar. O que isso mostra para a gente? Que numa potenciação de base negativa, o expoente determina o sinal da potência. Se o expoente é par, a potência tem sinal positivo. Presta muita atenção nisso, hein? Se o expoente é ímpar,
a potência tem sinal negativo. Ok? A gente não precisa, como eu fiz aqui para mostrar a vocês, aplicar regra de sinal a cada multiplicação. Eu já sei que se o expoente é par, a potência no final vai ter um sinal positivo. E também sei que se o expoente é ímpar, no final a potência vai ter um sinal negativo. Tá? Então aí a gente já pode determinar o sinal logo de cara e efetuar as multiplicações necessárias para chegar ao valor absoluto da potenciação. Ok? Isso é importantíssimo, hein? É a regra básica para trabalhar com potência de base negativa. Beleza? E se a base for positiva? Se a base for positiva, nós vamos fazer como estávamos fazendo com números naturais. É a mesma coisa, muda nada. Tá bom? No início, eu disse também que poderia acontecer do expoente ser negativo. Então vamos lá, ó. Vamos ver o que acontece. Aí repara que eu coloquei aqui já um esqueminha. Esse esqueminha quer dizer uma coisa pra gente, ó. Só que eu coloquei de uma maneira geral, tá? Representado por letras. Eu coloquei que A elevado a menos B é igual a 1 sobre A elevado a B. Ih, professor, não entendi nada. A gente precisa enxergar essas letras como se elas estivessem representando números, porque é isso que elas estão fazendo ali, tá? Então, esse A está representando uma base qualquer. Esse B está representando um expoente negativo qualquer, tá? Então é só isso. Está representando um número, está representando um número negativo. O que vai acontecer quando essa situação aparecer para a gente? A base ela vai se inverter. Como assim? Repara que aqui era A e ela ficou invertida, ficou 1 sobre A. Pô, não estou vendo nenhum número 1 ali. É que o denominador, quando vale 1, ele não aparece. Mas ele está lá. A gente sabe que ele está lá. Então a base inverte e o sinal do expoente deixa de ser negativo. É isso que nós vamos fazer, tá? Eu quero aproveitar o momento para reforçar com vocês uma coisinha que gera muita confusão. Tem gente que confunde, isso eu reparo ao longo dos anos, tá? Tem gente que confunde muito os conceitos de inverso e simétrico. Como assim? Tem gente que fala assim, qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é menos 3. Isso está errado. O inverso de 3 não é menos 3. O inverso de 3 é 1/3. A gente inverte de posição. Lembrando, quando o número aqui não aparece, vale 1. Então o inverso de 3/2 vai ser o quê? Vai ser 2/3. A gente inverte a posição dos termos da fração, tá? Então, o que seria esse sinal negativo aqui? Isso é o simétrico, tá? Isso aqui, são números simétricos. Inverso, simétricos. Beleza? Por isso, se tiver assim, 3/2. Aí eu não estou pedindo para você calcular, ou melhor, descobrir o inverso. Eu quero o simétrico. O simétrico, menos 3/2. O inverso, 2/3. Beleza? Então, isso é uma diferença importante. Aqui nós não trabalhamos com simétricos, e sim com o inverso, tá? Deixe isso claro na cabeça de vocês. Agora vamos aos exemplos, para ver como vai funcionar. Tá lá, 2 elevado a menos 3. Repara que o expoente é negativo. O que a gente vai fazer? Inverter a base. A base é 2. Qual é o inverso de 2? Bom,
Ah, aqui embaixo aparece, tem o número 1 que não aparece. Ele não aparece, mas eu sei que ele está lá. Então, eu vou inverter a base. Inverso de 2 é 1/2. E o expoente? Ó, repara aqui, era menos B, virou D. Ou seja, ele só mudou de sinal. Era negativo e deixou de ser. Então, era menos 3, 3. 1/2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Beleza? Esse é o primeiro passo. A partir daí, o que a gente faz? A partir daqui é fácil. Nós vamos calcular as potências do numerador e do denominador da fração. 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, vale 1. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá lá. É bem simples, só que dá um pouquinho mais de trabalho. No próximo exemplo, eu coloquei uma fração para a gente ver como funciona. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é inverter a base. Então, se é 3/5, o inverso, 5/3. Tá lá. Repara, inverso não tem nada a ver com sinal, tá? Isso é simétrico, que a gente falou já aqui. E o sinal do expoente, acontece o quê? Ele deixa de ser negativo. Porque o que ele faz é inverter a base, se ele inverteu, ele deixou de ser negativo. Então era menos 2, passou a ser 2. E agora, calcula a potência de cada um dos membros da fração. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5. 25. Embaixo, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Tranquilinho. Coloquei também exemplos onde a base é negativa, além do expoente. Então, agora a gente vai ter que combinar essas duas ideias. O expoente negativo, lembra o que ele faz? Inverte a base. E a base negativa. E se a base é negativa, eu tenho que prestar atenção no expoente. Se o expoente é par, a potência é positiva. Se o expoente é ímpar, a potência é negativa. Então, vamos lá ver como é que vai funcionar isso. Menos 5 elevado a menos 2. Bom, vou inverter aqui, hein? Qual é o inverso de menos 5? Menos 1/5. Lembrando, não tem nada a ver com o sinal. Ó. A gente só troca as posições, o sinal se mantém. Sinal não é inverso de nada. A palavra é simétrico, tá? Então, tá lá, o inverso de menos 5 é menos 1/5. O de baixo sobe, o de cima desce. E o expoente era menos 2, como ele já inverteu a base, agora ele passa a ser positivo, 2. Então, eu apliquei aí o conceito de expoente negativo, inverti a base. Agora eu vou aplicar o conceito da base negativa. Tenho que prestar atenção se o expoente é par ou ímpar. Como aqui no caso o expoente é par, vale 2, a potência vai ser positiva. E aí a gente calcula normalmente, ó, 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 vale 1. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Olha lá, feito. Repara que, se a gente fizer um processo de cada vez, a gente chega no final, na resposta final, sem nenhum tipo de complicação. Agora, quando a gente quer fazer tudo junto, ainda mais no início, que a gente não tem muita prática, fica complicado. A gente acaba se enrolando, misturando os conceitos. Aí bota um sinal negativo quando era para botar positivo, esquece de inverter a base. Então, tomem cuidado com isso, tá? Mais um exemplo, com a base negativa e o expoente negativo. Só que na base negativa agora a gente tem uma fração. Vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, ó, como o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Qual é o inverso de menos 2/3? Bem, menos 3/2. Lembrando, é o inverso, hein? Não o simétrico. Tá? Não muda o sinal. Pelo menos não muda agora.
O expoente já inverteu a base? Já. Então ele vai deixar de ser negativo. Passa a ser positivo. Era menos 3, 3. Agora a gente cai no caso da potência com a base negativa. Tenho que prestar atenção no expoente. Se é par, potência positiva. Se é ímpar, potência negativa. No caso aqui é 3, ímpar. Então a potência vai ser negativa. E o valor absoluto, ou módulo, simples. Só fazer cada um dos membros da fração de uma vez. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Bem, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Aplicando um conceito de cada vez, a gente chega lá. Tá? Junto com esse vídeo, a escola vai colocar também as páginas de exercícios que vocês terão que cumprir para a semana. Tá bom? Forte abraço, espero que todos entendam. Continuem se cuidando. Até breve.